Agora, eu tenho uma coisa que me deixa muito feliz. Nós vamos falar sobre Nintendo 64, exatamente. Tem até o símbolozinho do canal quando aparece a câmera grande assim, aqui, não sei se vocês já viram. Ó, o símbolozinho aqui embaixo ó, é um Zavak, que nem o símbolo do Nintendo 64. Que foi a groselha atômica que fez, né? Que fez o layout. E isso aqui foi uma coisa muito maneira, pessoal. Uma coisa bem técnica. Eu, inclusive, tava pensando em tentar compilar aqui no meu computador isso aqui que eu vou descrever pra vocês e mostrar, tipo, nossa, tá rodando aqui e tal, mas eu não consegui a tempo. E daí mostrar, inclusive, pra Nintendo, eu tenho o cartucho que eu compilei aqui, então não é legal. Mas a ideia toda é assim, ó, eu vou ler. Nova ferramenta consegue recompilar praticamente todos os jogos do Nintendo 64 para rodar nativamente em PCs com melhorias gráficas, Ray Tracing e FPS destravados. Apenas o arquivo de ROM é necessário, o projeto está disponível no repositório Mr. Wise Guy N64 Recomp do GitHub. E tem esse vídeo aqui, que se vocês procurarem N64 Recompilation, vocês vão achar que tem imagens, é um outro cara que fez, né, um youtuber que fez, mas ele tem imagens do próprio criador do projeto, tem explicações mais técnicas e tal, não tão técnicas quanto eu gostaria, porque é um negócio que eu fiquei muito interessado, mas em resumo, tá? Quando vocês emulam o Nintendo 64, quando vocês emulam qualquer console, na realidade o que vocês estão fazendo é executando as instruções de máquina que estão dentro do joguinho, né? Por um interpretador, né? É como se tu tá reinterpretando aquelas instruções para uma outra máquina, porque são tipos de processadores diferentes. Mas um Game Boy tem um tipo de processador, um Nintendo 64 tem outro, um Play 1 tem outro, Super Nintendo tem outro, o teu computador tem outro, o teu celular tem outro e tal. E embora hoje, com a evolução das coisas, está tudo indo para dois tipos de processadores, né? Ou x86, ou AMD64, que nem a pessoa fala, x86/AMD64, ou ARM, né? ARM. Só que daí a ideia toda desse projeto é que ele pega o conteúdo do jogo e transforma ele num código de programação da linguagem C. Então ele transforma em código, aí tu vai lá com o compilador C, roda, e ele compila e fica exatamente igual ao jogo do Nintendo 64. Só que agora tu tem um código que tu pode manipular. E daí se vocês verem os vídeos e tem os jogos rodando e tal, e daí o que ele explica nesse vídeo é que a ferramenta não é perfeita. Ela gera um monte de coisa e daí tu tenta compilar e não funciona. Pra maioria dos jogos. Só que daí tu vai ali corrigindo, meio que lê o código, tenta entender, e tu consegue com alguns ajustes fazer funcionar. Então ele descreveu que o Zelda Majora's Mask, ele usou isso aí em 3 dias, ele tinha um código rodando. É tipo ter o código fonte do jogo na mão. E isso é absurdo para preservação digital, isso é absurdo para todo tipo de coisa. E notoriamente os emuladores de Nintendo 64 são meio ruins. Então é extremamente interessante. O que fica faltando nesse projeto é que alguns cartuchos específicos, eles têm o que eles chamam de microinstruções e processadores específicos ali dentro, que é basicamente assim, a gente sabe como o processador do Nintendo 64 funciona, mas esse jogo específico usa uma coisa que não está documentada no processador, é uma feature específica que tem a mais ali, que ninguém sabe direito como funciona. Os jogos do Zelda usam isso, mas o pessoal já está há anos estudando esse tipo de coisa, então por isso que ele conseguiu também em 3 dias acabar com o processo dele com esse tipo de coisa. Mas é muito interessante isso. Se vocês verem os vídeos, é muito maneiro para fazerem mods, para criarem isso, é muito legal. E eu espero que ninguém conte pra Nintendo. Baixa esse código agora, não contem pra Nintendo. Tem o da navinha lá que foi pioneiro nisso, não vou lembrar o nome. O pessoal já compilou o Super Mario 64 com Ray Tracing rodando a 60 FPS. MD, Kirby Crystal Shards, que jogo bom, Asper. E sim, e também compilaram esse. No vídeo tem todos esses jogos que todo mundo ama, tem. Mas daí eles também falam que, assim, tipo, tem jogos que ninguém lembra e tal, que tu pode fazer isso também e fazer a versão. Tu pode basicamente fazer uma versão de PC de todos os jogos do Nintendo 64. O Star Fox pra NES... Sim, o Star Fox pra Super Nintendo, ele tinha uma placa de vídeo dentro do cartucho pra poder rodar aqueles polígonos feiaços e tal, mas que no Super Nintendo precisava. Mas enfim, isso aqui era falando sobre coisas técnicas legais. E daí também falando sobre código aberto... Imagina os mods de Doom 64. Rogue Squadron também é muito bom. Olha só, o Winamp, primeiro reprodutor de arquivos MP3 popular para PCs, terá seu código-fonte aberto. A equipe atualmente está focada na portabilidade do programa para mobile e outras plataformas, mas alega que a decisão possibilitará novas experiências na versão tradicional do desktop. E daí tá no site do Winamp, que tá ali, né, winamp.com, só que pelo que eu entendi, eles não estão com o código ainda.
eles estão com um formulário pra tu dizer que tem interesse no código. O que, enfim, tá legal que eles vão liberar o código, mas me parece que eles botaram isso pra tentar te colocar em alguma lista de e-mails pra eles tentarem te vender alguma coisa. Tá ligado? Mas legal, pô, o Winamp. Quem lembra do Winamp? Quem usava? Eu lembro que eu usei bastante o Winamp, inclusive para ouvir as 30 músicas MP3 baixadas que eu tinha. E quando eu comecei a ter mais música baixada e tal, e ter uma biblioteca toda organizada, eu comecei a usar o Fubar 2000. Que, se não me engano, foi feito para os desenvolvedores que saíram do Winamp e tal. E por muito tempo era o que eu usava no Windows. Se eu usasse o Windows hoje, eu acho que eu ainda usaria esse. Mas hoje, enfim, aqui no Linux eu uso o Rhythmbox. Por um tempo eu usei o Banshee, né? Mas, enfim, eu acho que eu escuto muita música pelo Spotify, eu sou um poser. Inclusive, quem quiser um seriado sobre a Revolução com plano de fundo de Star Wars, assistam Andor. Andor é muito bom. Andor é muito, muito bom. Há boatos de que aquela sub-história da revolta na prisão é baseada no Joseph Stalin. Há boatos. Chegou a cobrir como a IA tá destruindo o Google? Sim, eu acho que é o corte que saiu hoje no canal. Se tu der uma olhada. Enfim, pessoal. Agora, nós temos uma muito interessante aqui. Que é assim... Vocês lembram o que eu falei naquele corte do Vanguard lá? O meu argumento todo não era que é legal tu ter um software que está instalado basicamente no mesmo nível do kernel do Windows e que tem acesso à maioria dos teus dados e que é basicamente um rootkit na tua plataforma. Isso não é legal, tá? Eu disse. Mas parte do pânico que tinha se feito desse tipo de coisa é que era ligado a uma empresa chinesa. E daí algumas pessoas até falaram que seria a Riot, que a Tencent, né, que é uma empresa chinesa, comprou a Riot há um tempão atrás. Algumas pessoas até disseram que tem uma separação das duas empresas e que não seria tranquilo, assim, pegar os dados. Eu mostrei que o que a Riot falou é que não, os dados não são usados para isso, tem toda uma preocupação. Algumas pessoas disseram, e eu acho que está correto, que assim, mas se eles estão coletando esses dados, agora tem um potencial lugar onde pode ser atacado ali no Vanguard ou nos servidores dele ou em algum lugar ali que os hackers poderiam, invadindo esse software, achando vulnerabilidades no Vanguard ou no servidor da Riot, ter acesso a esses dados teus que eles estão coletando, mas enfim, a Riot disse que estava coletando poucos dados. Eu disse assim, foi feito um certo pânico moral com essa história, porque é uma empresa chinesa malvada, né, é o Partido Comunista Chinês que agora estaria monitorando todos os dados. E daí eu disse, olha pessoal, as pessoas não fazem tanto escarcéu quando é uma coisa dos Estados Unidos fazendo isso, porque eles fazem, tem vários softwares que são parecidos com isso, e o governo dos Estados Unidos, a gente tem bastante evidência de que eles coletam esses dados e que eles monitoram toda a vida. A gente acabou de ver a história ali de cima, que depois eu peço para vocês lerem no The Register, como o governo foi atrás do pessoal e descobriu toda a vida deles, basicamente. E daí agora, nós temos a oportunidade de ver o pessoal criticando da mesma maneira. E daí eu não tô nem dizendo assim, seus hipócritas, vocês não estão criticando a Microsoft. Porque eu posso tentar medir se as pessoas criticaram mais ou não, eu não estou interessado nisso, mas agora está a chance aqui de criticar. Porque o que aconteceu, tá? Basicamente a Microsoft teve um evento anunciando coisas novas, e isso aqui, a Microsoft anunciou que eles vão criar uma coisa nova que se chama Recall, que vai ser parte dos notebooks com processador de IA, que eles chamam do Neuroprocessor lá, eles têm um Copilot Plus PC. Eu até escrevi errado aqui o nome, eu botei PC Plus Copilot. Na realidade é um Copilot Plus PC, que não é exatamente o Copilot do GitHub lá, que é da Microsoft. Mas então, com esses laptops que tem o neuroprocessador e tal, eles vão ter uma funcionalidade que é basicamente assim. Ele vai tirar fotos do teu computador de tempos em tempos e guardar um arquivão dessas fotos para processar elas com um modelo de reconhecimento de imagens que vai te permitir interagir com um assistente do PC que vai poder voltar, sei lá, o dia inteiro, e daí tu vai poder perguntar, até a semana inteira, não sei quanto tempo tem, vai poder dizer assim, o que eu tava fazendo há uns 2 dias atrás, que tinha um vídeo lá de um cara que tava falando tal coisa, daí ele vai dizer, tu tava vendo tal vídeo aqui, tá aqui o link.
Então tu vai poder fazer isso. O que, assim, de novo, é a ideia que eu tive naquele vídeo lá. Eu não vou linkar de novo, mas eu já falei que a OpenAI teve uma ideia, disse que ia fazer uma ideia de agentes que iam fazer esse tipo de coisa. E, de novo, é a minha ideia que eu disse, se tu processar com visão computacional o conteúdo da tela, tu pode ter um desses assistentes aí que processam em linguagem natural com uma descrição da tela te ajudando, tá ligado? Eu já falei isso algumas vezes. Quem acompanha a live sabe que eu já falei. E eu acho que é uma ótima ideia. Só que onde é que tá a polêmica e tal? A Microsoft vai guardar 50 GB, é isso? Até 50 GB de fotos do teu computador dentro do teu computador. Eles dizem, não, isso tudo é processado localmente, nada disso vai para os servidores da Microsoft. Mas é basicamente o que o pessoal acusou o Vanguard de fazer vezes 1000, tá ligado? Porque assim, eles disseram, mas o Vanguard pode roubar quantos dados quiser, e daí vai estar mandando para o servidor da China, e ele roda no mesmo nível do teu kernel. Então isso é muito perigoso. E daí o Windows, não tem problema. Eu sou o kernel e eu vou fazer um negócio muito maior. Mas assim, realisticamente, eu não acho que eles estão interessados em roubar todas as tuas fotos, esse tipo de coisa. Mas é o que o pessoal do chat disse. Claro, agora, um FBI da vida ou alguma coisa assim, o governo dos Estados Unidos talvez pudesse, assim, tipo, entra ali no computador do querido, usando algum tipo de backdoor que tu tem, Microsoft, que eu sei que tu deve ter pro governo dos Estados Unidos, e olha as fotos da última semana. Ou uma coisa que eu acho que é mais realista acontecer. Ele diz assim, as fotos vão ficar no teu computador, nada das fotos vai pro servidor da Microsoft. Mas ele pode fazer um resumo que vai ter a ver com esse modelo que ele tá criando aí dos teus dados, que vai ter várias informações sobre ti. E essas informações não são as tuas fotos. Isso é o velho loophole, né? A velha gambiarra que as empresas de IA já estão usando há muito tempo. Ele diz assim, o modelo não é os dados. Eu sei que a gente treinou com toda a internet de conteúdo de texto, e tem livro, e tem filme, e tem site de notícias, e eu sei que se eu usasse esse conteúdo, eu estaria infringindo o direito autoral. Mas isso não é o conteúdo, isso é um modelo. Isso é a mesma coisa do que se o Lucas, que está aqui na tela, tivesse lido um livro e te explicasse o livro. Inclusive no vídeo lá que eu falei How AI Was Stolen, que eu falei pra vocês, no vídeo que saiu hoje no canal aqui, inclusive, mas do canal Then and Now, How AI Was Stolen, ele faz toda uma discussão de como eles realmente roubaram todos esses dados, como eles tentam dizer que isso não foi roubo, na realidade, por favor, não nos processem e deixem só a gente ficar dono de todas essas coisas, e como esse argumento é meio bobagem e foda essas empresas todas. Mas enfim, esse seria o perigo. Realmente eu não acho que a Microsoft vai olhar as fotos do teu computador, eu não acho que eles vão transferir, embora talvez eles pudessem, mas eles vão gerar modelos baseados nisso que vão ter muitas informações, e daí se vocês acham que o governo chinês vai espionar vocês porque vocês estão jogando LOL e tem um negócio ali, vocês têm que conceder que a Microsoft está numa posição muito melhor de espionar vocês com um governo que, assim, várias pessoas nos comentários disseram, a China é horrível, a China não sei o que, esse cara aí não é comunista de verdade porque ele gosta da China. Eu não necessariamente falei bem da China naquele corte, pessoal. Embora, assim, é o que eu disse, compara os Estados Unidos com a China. A China, quantos países fora, quantas invasões fora do território deles a China fez? Deve ter uma ou outra operação militar, eu não sei mesmo. Mas quantos os Estados Unidos fez? Só ontem umas 3, tá ligado? Quantos golpes na América Latina a China já deu? 0? Tá, quantos golpes na América Latina os Estados Unidos já deu? O que foi a Operação Condor? E daí tu quer me dizer que eu tenho que ter medo da empresa do LoL mais do que eu tenho medo disso? Não tô dizendo que é bom. Todas, Todas as ditaduras dos Estados Unidos, eles não podem ver uma que eles já estavam apoiando antes de acontecer. Estranho. O Wagner tá fazendo uma teoria ali, tipo a do cara do XZ. Investiga isso aí. O .NET fez o Tarran cair, desinstalar ele. Mas enfim, então essa história aqui é interessante por causa disso, tá ligado? E daí eu nem tô dizendo que as pessoas não estão tendo o mesmo nível de reclamação do Vanguard e tal. Só tô dizendo assim, vamos prestar atenção se isso vai ter esse nível de reclamação. Eu acho que tá tendo. Várias pessoas reclamaram assim. Mas o pior de tudo é que eu acho que isso seria uma funcionalidade muito útil. E nesse contexto, o que estraga esse contexto de vivemos no inferno capitalista é a Microsoft. Sabe, Microsoft com cifrão, tá ligado? Mais uma da Microsoft com cifrão. Esses desgraçados. O que estraga é isso, mas essa funcionalidade parece muito boa.
Já fui, quando eu falei mal das empresas já fui de novo acusado por alguns comentários de ser ludista. Tem um vídeo sobre ludismo no canal, não tem nada de ludismo aqui. Eu acho muito maneiro essas ferramentas, mas eu não consigo dissociar a minha análise dos problemas que tem tanto na criação quanto que isso daqui vai gerar pra gente. E daí o que tem aqui embaixo, eu acho interessante que também é uma chamadinha do Deschamps, e ela saiu, tipo, alguns dias antes. Ouçam isso. Desenvolvedor cria programa de código aberto para o Windows que registra todas as ações realizadas no computador, inspirado em episódios da série Black Mirror. O Win Recorder funciona como um mecanismo de busca de memória pessoal, utilizando FFmpeg para gravar a atividade da tela em fragmentos de 15 minutos através de uma API local de OCR, né, que é reconhecimento de letras, usando imagem, né, do sistema operacional. O software não requer uma conexão com a internet e os dados são mantidos na máquina local. O aplicativo está disponível no repositório Yuka Friends Window Recorder do GitHub. Imagina os engenheiros da Microsoft, assim, nós vamos dropar uma coisa muito boa, e daí alguém na plateia assim, o desenvolvedor Yuka Friends acabou de lançar isso faz 3 dias, cara. Tipo, achei muito louco. A vida imita a arte, só que no caso bom, ele imitou o Black Mirror, eu ia dizer, né? A Microsoft, no caso, imita esse cara. Evolução convergente. Mas enfim, que nem eu disse, eu tive essa ideia. E daí a OpenAI disse, vamos criar uma coisa assim, e daí a Microsoft e esse cara criaram. O que é engraçado é que se vocês forem nesse GitHub, é um desenvolvedor chinês. Toca a música do Arquivo X. Eu acho que é um desenvolvedor chinês, porque quando eu fui tem mandarim aqui. Isso é mandarim, né, pessoal? E é interessante, assim, vários repositórios que fazem umas coisas muito foda em IA são chineses, tá ligado? Todos os repositórios de geração de música, de deepfake de voz e tal, são chineses. Eu acho que tanto os open source quanto o pessoal das universidades lá devem estar bem avançado nisso. E é engraçado, porque, que nem eu digo, a mídia técnica do Brasil, né, que é essa que a gente tá vendo, não dá muito isso a entender, mas os caras são muito pica. Sim, é mandarim, né? Como é bom o comunismo. Vai vir de novo o menino dizendo que a China não é comunista, e daí eu vou ter que ficar... Eu não tava falando sobre isso. Mas beleza.